Existe uma mentira sedutora, vendida em comerciais de televisão e repetida em conversas vazias de final de ano, de que a simples virada de uma folha no calendário possui algum poder mágico de transformação. Vocês acreditam, com uma ingenuidade quase infantil, que o dia 1º de janeiro traz consigo uma nova personalidade, uma nova conta bancária e uma nova disciplina. Como se o relógio da meia-noite tivesse o poder de apagar quem vocês foram nos últimos 12 meses. Isso é uma ilusão perigosa. O tempo é contínuo, indiferente às suas festas e aos seus fogos de artifício. Entrar no ano novo carregado de esperança, mas desprovido de estratégia e ódio à mediocridade. É a receita perfeita para repetir os mesmos fracassos, apenas com uma data diferente no rodapé da página. Ayrton Senna, o homem que usamos como bússola moral neste canal, jamais contava com a sorte. Ele não torcia para vencer. Ele eliminava matematicamente a chance de perder através de uma obsessão que assustava quem estava ao redor. A proposta deste vídeo não é te dar tapinhas nas costas ou fazer resoluções bonitas que você vai esquecer em fevereiro. A proposta é esquecer a motivação barata e adotar uma postura de combate. Estamos aqui para falar de guerra, a guerra contra a sua própria inércia. E o primeiro passo para vencer essa guerra é um ato de responsabilidade pública. Se você realmente quer que 2026 seja diferente, vá agora aos comentários e escreva a palavra acordar. Não faça isso por mim, o algoritmo não importa tanto quanto a sua postura. Faça isso como um sinal para si mesmo de que você parou de dormir ao volante da própria vida. Escreva acordar e prepare-se, porque estas lições não são para te fazer sentir bem. Elas são para te fazer sangrar a consciência antes que mais um ano da sua vida seja jogado na lata do lixo da história. A primeira lição, e talvez a mais visceral de todas, é que a cura para a mediocridade é a vergonha. Existe uma história fundamental na biografia de Senna que separa os meninos dos homens, os amadores dos profissionais de elite. Quando ele ainda era um garoto correndo de kart, disputou a primeira prova importante de sua vida sob chuva forte. O resultado foi um desastre completo. Ele não apenas perdeu, ele foi humilhado. O kart rodava, não tinha aderência. Ele era ultrapassado por pilotos com menos nome e menos equipamento. Ele terminou a corrida se sentindo um nada, com um gosto amargo da incompetência na boca. A reação natural da maioria dos seres humanos, a reação que provavelmente você teria, seria criar uma desculpa. Você diria que não gosta de chuva, ou que o pneu estava ruim, ou que não era o seu dia. O ser humano médio é uma máquina de fabricar desculpas para proteger o próprio ego frágil. Ayrton não fez isso. Ele sentiu a vergonha. Ele deixou a vergonha queimar dentro dele. E o que ele fez a seguir define o que é ser um campeão. Na primeira tempestade que caiu, depois daquela derrota vergonhosa, enquanto todos os seus adversários estavam no conforto de suas casas, bebendo chocolate quente e assistindo televisão, Senna pegou o kart e foi para a pista. Ele não foi para se divertir, ele foi para sofrer. Ele treinou na pista molhada, girando, errando, corrigindo, até que suas mãos não tivessem mais sensibilidade por causa do frio, até que o macacão estivesse encharcado e pesado, colado ao corpo. Ele treinou naquilo que era o seu pior pesadelo. Ele olhou para sua maior fraqueza e correu em direção a ela, não para longe dela. Ele repetiu o processo exaustivamente, até que a chuva, antes sua inimiga, se tornasse sua maior aliada. Anos depois, quando começava a chover na Fórmula 1, os outros pilotos entravam em pânico. Mas Senna sorria dentro do capacete, porque ele sabia que ali, no caos, ele era soberano
Ele construiu essa soberania na dor daquele treino solitário. O erro brutal da maioria dos adultos hoje é esconder os pontos fracos para proteger uma autoimagem falsa. Vocês passam a vida inteira desviando daquilo que não sabem fazer. Se você é ruim com dinheiro, você evita olhar o extrato bancário, como se a ignorância fosse resolver a dívida. Se você é ruim em comunicação, você se esconde atrás de e-mails e mensagens de texto, evitando o confronto real. Se você está fora de forma, você evita o espelho e as roupas que marcam o corpo. Você constrói uma fortaleza de conforto ao redor das suas poucas qualidades e deixa suas fraquezas apodrecerem no porão. Isso é suicídio a longo prazo. Começar o ano bem exige uma honestidade brutal. Exige que você olhe no espelho, sem filtros e sem piedade, e admita onde você é incompetente, onde você é um amador, onde você é medíocre. A prosperidade e a mudança de vida em 2026 não virão de você fazer mais do que você já faz bem. Virão de você consertar o que está quebrado. A lição de Senna é clara. Não fuja do desconforto. O desconforto é o sinal de que você está crescendo. Vá em direção àquilo que te assusta, àquilo que te faz sentir pequeno, e ataque esse ponto com a fúria de quem foi humilhado. Transforme a sua vergonha em arma. Se você não sabe vender, vá aprender a vender até ser o melhor. Se você não tem disciplina, imponha uma rotina militar até que seu corpo obedeça. Pare de varrer a sujeira para baixo do tapete. A vida sempre levanta o tapete na hora mais inoportuna. Se você quer que este ano seja o seu ano, você precisa ter a coragem de ser um iniciante naquilo que você ignora. A vergonha de não saber deve ser substituída pelo orgulho de aprender na marra. Não existe atalho. O caminho para o topo passa necessariamente pelo pântano das suas limitações. Atravesse o pântano. A segunda lição é a intolerância absoluta, com o mais ou menos, o que chamamos de padrão técnico. Senna tinha uma fama terrível entre os mecânicos e engenheiros preguiçosos. Ele era chato, insuportável. Enquanto outros pilotos chegavam, dirigiam, davam feedback genérico, iam jantar ou namorar, Ayrton ficava nos boxes. Ele ficava horas, noite adentro, debatendo milímetros na suspensão, discutindo a mistura de combustível, analisando a pressão dos pneus. Ele tinha uma recusa visceral em aceitar um carro que estivesse apenas bom. Para a maioria, bom é suficiente para terminar a corrida. Talvez até para subir ao pódio. Para Senna, bom era o primeiro passo para o fracasso. O carro precisava estar perfeito, ou o mais próximo possível da perfeição que a mecânica permitisse. Ele entendia que a vitória não é construída na bandeirada final, mas na preparação invisível e chata de uma terça-feira à noite. Nós vivemos em uma cultura, especialmente a brasileira, que idolatra o improviso. Temos orgulho do jeitinho, da capacidade de resolver as coisas na última hora, de confiar no talento natural e na cintura solta. Isso é um veneno. Essa mentalidade de depois a gente vê ou na hora eu me viro é a inimiga número 1 do sucesso real e duradouro. O improviso é o recurso do despreparado. Quem se prepara não precisa de sorte e não precisa de jeitinho. Se você entra em 2026 com essa postura de fazer as coisas nas coxas, de entregar o relatório de qualquer jeito, de cuidar da sua saúde, mais ou menos, de tratar seu cliente apenas o suficiente para ele não reclamar, você já perdeu. A mediocridade é contagiosa. Se você é medíocre em como arruma a sua cama, será medíocre em como gerencia a sua empresa. Como você faz uma coisa, é como você faz todas as coisas. Se você quer um ano diferente, precisa elevar a régua da sua exigência pessoal a um nível que incomode as pessoas ao seu redor. Você precisa
se tornar o chato da excelência. A prosperidade foge de quem faz o trabalho pela metade. A prosperidade busca a qualidade obsessiva. Olhe para a sua vida profissional hoje. Você entrega o seu melhor ou entrega o que o salário paga? Você estuda a fundo a sua área ou acha que já sabe o suficiente? Senna, mesmo sendo tricampeão, estudava telemetria como se fosse um novato. Ele nunca achou que já sabia tudo. Ele tinha uma humildade técnica que faltava aos seus adversários arrogantes. Essa intolerância com o mais ou menos deve ser aplicada em todas as áreas. Não aceite um relacionamento mais ou menos. Não aceite um corpo mais ou menos. Não aceite uma conta bancária que vive no vermelho. Revolte-se contra a média. A média é o lugar onde os sonhos morrem devagar. Sufocados pelo conforto do todo mundo é assim. Você não é todo mundo. Se você está aqui ouvindo isso, é porque algo dentro de você rejeita o padrão baixo da manada. Mas rejeitar mentalmente não basta. É preciso rejeitar na prática. É preciso revisar o trabalho 3 vezes. É preciso chegar mais cedo e sair mais tarde não para mostrar serviço, mas para garantir o resultado. É preciso ter orgulho da sua assinatura no final do dia. Quando você entrega algo, aquilo leva o seu nome. Se o que você entrega é lixo, o seu nome vira lixo. Senna sabia que o nome dele estava em jogo em cada curva. Por isso ele exigia a perfeição da máquina e de si mesmo. Trate a sua vida com esse mesmo respeito técnico. Não deixe pontas soltas. O diabo mora nos detalhes e o fracasso também. Aperte cada parafuso da sua existência em 2026. A terceira lição toca na ferida da passividade moderna, o instinto de ocupação de espaço, imortalizado na filosofia da brecha. Ayrton Senna disse uma das frases mais perigosas e verdadeiras da história do esporte. Se você não vai para a brecha que existe, você não é mais um piloto de corrida. Ele estava falando sobre identidade, sobre quem você é. Na pista, a brecha para ultrapassagem aparece por uma fração de segundo. É um convite ao risco e à glória. Se você hesita, se você pensa 2 vezes, a brecha se fecha e você continua atrás, respirando a fumaça do escapamento do outro. Mais do que perder a posição, você perde o respeito por si mesmo. Você se torna um passageiro, não um piloto. Trazendo isso para a vida real, para o seu ano de 2026. A aplicação é brutal. A passividade é um suicídio lento no mundo adulto. Nós fomos educados para sermos polidos, para pedirmos licença, para esperarmos a nossa vez na fila do sucesso. Acontece que a fila não anda se você não empurrar. O mundo não vai te dar nada de presente só porque você é uma boa pessoa. As oportunidades são tomadas, não concedidas. O medo de parecer agressivo, ambicioso demais ou chato faz com que você perca oportunidades de ouro todos os dias. Você vê a vaga de emprego, mas não se candidata porque acha que não está pronto. Você vê a chance de fechar um negócio, mas não liga porque tem medo de incomodar. Você vê a pessoa que lhe interessa, mas não fala nada porque tem medo da rejeição. E assim, você assiste a vida passar do banco de reservas. Começar o ano bem significa parar de pedir licença para existir e para crescer. Significa incorporar esse instinto de ocupação de espaço. Se existe um vácuo, ocupe-o. Se existe uma mesa de decisão, sente-se nela. Se existe um microfone, fale. A hesitação é o câncer da alma. Cada vez que você hesita diante de uma brecha, um pedaço da sua autoconfiança morre. Você ensina ao seu cérebro que você é um covarde
e o cérebro aprende rápido. Senna não era imprudente, ele era decidido. Ele sabia que o espaço era dele por direito de conquista. Você precisa desenvolver essa mesma certeza, o seu espaço no mundo, o dinheiro que você quer ganhar, a vida que você quer viver. Tudo isso está disponível, mas está guardado atrás de uma porta que só abre com um chute. Entenda de uma vez: ou você toma a decisão difícil, ou a vida tomará a decisão por você. E eu garanto que você não vai gostar do resultado. Quando você não decide, você se torna vítima das circunstâncias. Quando você não ocupa o espaço, alguém pior do que você vai ocupar. E você vai ter que obedecer a alguém que tem menos talento, mas teve mais coragem. Isso é o inferno na Terra. Ser liderado por incompetentes que tiveram a audácia que lhe faltou. Em 2026, olhe para as brechas. Elas vão aparecer na crise, na mudança de mercado, na dificuldade. Quando todos frearem com medo, é a sua hora de acelerar. Não espere permissão. A permissão quem se dá é você. Assuma o risco. É melhor bater tentando ultrapassar do que terminar a corrida sem nunca ter tentado sair do lugar. A honra pertence aos que estão na arena, com o rosto sujo de poeira e sangue, não aos críticos frios e tímidos que observam da arquibancada sem nunca arriscar nada. A quarta lição é sobre proteção mental. O foco como arma de defesa, ilustrado pelo conceito do túnel. Senna tinha uma capacidade lendária, quase mística, de entrar em transe antes e durante as corridas, especialmente em circuitos como Mônaco, onde o erro é fatal. Ele descrevia uma sensação de isolamento total. O mundo lá fora desaparecia. Não havia torcida, não havia barulho, não havia problemas financeiros ou amorosos. Só havia ele, o cockpit e a próxima curva. Ele entrava em um túnel mental onde nada irrelevante conseguia penetrar. Essa capacidade de exclusão era o segredo da sua velocidade. Ele não desperdiçava processamento cerebral com lixo. Hoje, a distração é o vício número 1 da humanidade e é a razão pela qual você se sente exausto e improdutivo. Você não consegue criar o seu túnel. A sua mente é uma casa de portas abertas, onde qualquer um entra, joga lixo no chão e vai embora. Você acorda e a primeira coisa que faz é entregar sua atenção para o celular, vendo a vida de pessoas que não importam, lendo opiniões de idiotas, consumindo fofocas e notícias que só geram ansiedade. Você vive em um estado de fragmentação constante. Tenta trabalhar, mas olha o WhatsApp. Tenta ler, mas liga a TV. Tenta conversar, mas checa o Instagram. Você está presente em tudo e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Você não precisa de mais tempo em 2026. O dia continuará tendo 24 horas. O que você precisa desesperadamente é de menos ruído. Você precisa aprender a construir o seu túnel. A lição aqui é aprender a dizer não para tudo que não acelera seu objetivo. Foco não é apenas dizer sim para o que é importante. Isso é fácil. Foco real, foco de campeão, é ter a frieza de dizer não para oportunidades boas, para convites sociais, para conversas fiadas, para prazeres imediatos que atrapalham o longo prazo. É a coragem de ser antissocial, se necessário. Senna muitas vezes se isolava nos boxes, de olhos fechados, enquanto o circo da Fórmula 1 pegava fogo lá fora. Ele estava protegendo sua mente. Quem tenta agradar todo mundo, quem tenta estar por dentro de todos os assuntos, quem não consegue ficar uma hora desconectado, termina o ano exatamente no mesmo lugar onde começou, cansado e vazio. O progresso exige silêncio.
A profundidade exige isolamento. Se você quer construir algo grande em 2026, você vai precisar ser, em muitos momentos, uma pessoa inacessível. Vai precisar blindar a sua agenda e a sua atenção. Trate o seu foco como seu recurso mais valioso, porque ele é o dinheiro você recupera. A atenção gasta com bobagem é vida jogada fora que não volta mais. Crie o seu túnel. Deixe o mundo gritar lá fora. Dentro da sua mente, só deve existir a sua missão. Por fim, a quinta lição, a mais pesada e necessária de todas. A urgência da finitude. Ayrton Senna vivia com a morte sentada no banco do passageiro. Ele tinha uma consciência constante, quase palpável, de que tudo poderia acabar na próxima curva. A velocidade a 300 km por hora não permitia a ilusão da imortalidade. Ele sabia que era frágil. Ele sabia que o tempo era curto e, ao contrário do que se pensa, essa consciência da morte não o paralisava de medo. Ela o impulsionava. Ela servia como um lembrete violento para não procrastinar, para não deixar nada importante para depois, para viver com intensidade máxima. Agora, o erro trágico que você comete é achar que temos o ano todo pela frente. Você diz, em fevereiro eu começo, depois do carnaval eu resolvo, no segundo semestre eu vejo isso. Você vive como se tivesse um contrato assinado com a eternidade. Você não tem... O tempo é o único recurso que não se recupera, não se armazena e não se negocia. Cada segundo que passa é um pedaço da sua vida que morreu para sempre. A procrastinação nada mais é do que a arrogância de achar que você tem o amanhã garantido. Senna não tinha essa arrogância. Ele corria a cada volta como se fosse a última, porque podia ser. E, tragicamente, um dia foi. Viver com intensidade não é ter pressa, não é ansiedade, é respeito pelo dom da vida. É olhar para os seus projetos, para as suas relações, para os seus sonhos e entender que a oportunidade de realizá-los é agora. A morte, quando usada como conselheira, elimina a bobagem da sua vida. Você não perde tempo com brigas idiotas quando lembra que vai morrer. Você não perde tempo com medo do julgamento alheio quando lembra que todos vão virar pó. A perspectiva da finitude traz clareza. Ela limpa o que é supérfluo e deixa apenas o essencial. Trate cada segunda-feira do novo ano como se fosse a última oportunidade de fazer algo relevante. Não deixe palavras não ditas, não deixe trabalho mal feito. Não deixe abraços para depois. Se 2026 for o seu último ano na Terra menos, e ninguém pode garantir que não será, você estaria orgulhoso do que está fazendo hoje? Se a resposta for não, mude agora. Não espere a virada do ano. Mude na próxima respiração. A urgência de Senna vinha da fé e da realidade do perigo. A sua urgência deve vir da compreensão de que a vida é um sopro. Não desperdice esse sopro assistindo à vida dos outros ou reclamando da sorte. Acelere. O cronômetro está rodando e ele não para por ninguém. Resumindo de forma seca e direta, o ano novo não muda absolutamente nada. A Terra vai continuar girando, o Sol vai nascer e se pôr, e os seus problemas estarão lá te esperando no dia 2 de janeiro. É a sua postura diante do caos que define o resultado. A diferença entre quem deseja a vitória e quem alcança a vitória é a disposição de pagar o preço diário por ela, no silêncio, na dor e na repetição. A imagem que você deve levar consigo não é a do Senna celebrando com champanhe, mas a do Senna dentro do capacete, com o olhar focado, sério, suando, trabalhando enquanto o mundo assiste. Essa seriedade que você precisa ter. Pare de esperar o momento ideal, o governo ideal, a economia
ideal. O momento ideal não existe. O que existe é a sua vontade de impor a sua realidade ao mundo. Comece a dirigir sua própria vida agora. Assuma o volante. O ano é seu. Se você tiver a coragem de tomá-lo à força, se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa desse choque de realidade. Mas acima de tudo, vá e faça. 2026 está esperando para ser conquistado.